Mateus capítulo 11, a mensagem de João Batista, o louvor a Jesus e a repreensão às cidades incrédulas. E aconteceu que, acabando Jesus de dar ordens aos seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? E Jesus respondeu: Ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Cegos veem, coxos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem. Mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E saindo os mensageiros, Jesus começou a falar às multidões acerca de João. Que fostes ver ao deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Eis que aqueles que usam roupas finas estão nos palácios dos reinos. Que foste ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que um profeta. Pois João é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que, dentre nascidos de mulher, não apareceu maior que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e aqueles que usam de força se apoderaram dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Se quereis saber, ele é o Elias que haveria de vir. Mas quem tem ouvidos, ouça. A quem compararei esta geração? Ela é semelhante a crianças sentadas nas praças que chamam por outras crianças, dizendo: Tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Veio João, que não comia nem bebia, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Porém, a sabedoria é justificada por suas obras. Então Jesus começou a censurar as cidades nas quais fez a maior parte de seus milagres, porque elas não se arrependiam. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom tivessem sido feitos os milagres que em vós se fizeram, já teriam se arrependido há muito tempo em silício e cinza. Pois digo-vos que será mais tolerável para Tiro e Sidom no dia do juízo final do que para vós. E Cafarnaum, serás elevado até os céus? Não, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feito tantos milagres que em ti se fizera, teria permanecido até hoje. Digo-vos que será mais tolerável para a terra de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, Jesus ainda disse: Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi agradável aos teus olhos. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Análise contextual. Este capítulo destaca a transição entre o ministério de João Batista e o de Jesus, enfatizando a continuidade profética e a singularidade de Jesus como Messias. A repreensão às cidades incrédulas revela a responsabilidade diante dos sinais divinos, refletindo a tensão entre a oferta do reino e a rejeição popular.
O louvor a Deus e o convite ao descanso revelam a missão de Jesus como libertador espiritual em um contexto de opressão social sob o domínio romano. Mateus capítulo 12. Conflitos com os fariseus e demonstração da autoridade de Jesus. Naquele tempo, Jesus passou pelas searas em sábado, e seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Mas ele disse-lhes: Não lestes o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, senão aos sacerdotes? Ou não lestes que na lei, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam inocentes? Pois vos digo que aqui está maior do que o templo. Mas, se soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. E partindo dali, entrou na sinagoga deles. E eis que havia ali um homem com a mão seca, e perguntaram-lhe para o acusarem: É lícito curar no sábado? E ele disse: Qual dentre vós, se tiver uma ovelha e ela cair em um buraco no sábado, não a tomará e a levantará? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é lícito fazer bem no sábado. Então disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi restaurada como a outra. E saíram os fariseus dali, e consultavam entre si como o poderiam destruir. E Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. E muitas multidões o seguiram, e ele as curou a todas. E ordenou-lhes que não o revelassem, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará a cana rachada, nem apagará o pavio fumegante, até que faça triunfar a justiça. E nas suas palavras as nações esperarão. Então trouxeram a ele um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de tal maneira que o cego e mudo falou e viu. E toda a multidão se maravilhou, dizendo: Não seria este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: É por Beelzebu, príncipe dos demônios, que expulsa os demônios. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá então o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Portanto, serão eles os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então chegou a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem valente e saquear os seus bens, sem primeiro não amarrar o valente? E então saquear a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos digo: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto a árvore é conhecida. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus?
pois da abundância do coração fala a boca. O homem bom tira coisas boas do coração, do seu tesouro, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro. Eu vos digo que no dia do juízo, os homens darão conta de toda a palavra vã que falarem, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, alguns dos escribas e fariseus disseram-lhe: Mestre, queremos ver de ti um sinal. Mas ele respondeu: Geração má e adúltera pede sinal, e nenhum sinal lhes será dado, senão o sinal de Jonas, o profeta. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui há algo maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui algo maior do que Salomão. Quando o espírito impuro sai do homem, passa por lugares áridos, procurando repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, a encontra desocupada, varrida e adornada. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e habitam ali. E o último estado desse homem se torna pior do que o primeiro. Assim acontecerá também a esta geração má. Enquanto ainda falava Jesus ao povo, eis que chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando fora, queriam falar com ele. E alguém lhe disse: Eis que tua mãe e teus irmãos estão fora e querem falar contigo. Mas Jesus respondeu ao que lhe dizia isso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Análise contextual. O capítulo destaca os confrontos entre Jesus e os líderes religiosos quanto à observância da lei e à autoridade messiânica. As curas do sábado desafiam interpretações legais restritivas, apontando para uma ética baseada na misericórdia. A acusação de associação com Beuzebu reflete a rejeição e o conflito com o sistema religioso. A redefinição dos laços familiares demonstra a primazia da comunhão espiritual sobre as relações de sangue, sublinhando o novo povo do reino em oposição às estruturas tradicionais judaicas. Mateus capítulo 13. Parábolas do reino dos céus. Naquele dia Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do mar. E grandes multidões se reuniram a ele de tal modo que ele entrou no barco, sentou-se e toda a multidão estava à beira do mar. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Parte também caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra não era profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. Parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Parte caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que o ouça. E aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: Por que falas por parábolas a eles? Jesus respondeu: Porque a vós é dado conhecer dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado assim. Pois a quem tem,
será dado e terá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhes será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo veem, não percebem, ouvindo ouvem, não entendem, para que se cumpra neles a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, não compreendereis, vendo vereis, não percebereis. Pois o coração deste povo se tornou duro, seus ouvidos pesados, seus olhos fecharam, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Mas o que foi semeado em solo pedregoso é aquele que ouve a palavra e a recebe com alegria. Porém não tem raiz em si mesmo, mas é temporário. Logo, quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, tropeça. E o que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas preocupações do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende, dá fruto e produz 1 a 100, outro a 60, outro a 30. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio entre o trigo, e se foi. Quando a erva cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. E os servos do dono do campo foram e disseram ao Senhor: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? E o Senhor disse-lhes: um inimigo fez isso. E os servos disseram: queres que vamos arrancá-lo? Mas o Senhor disse: não, para que arrancando o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E na ceifa direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio, atai-o em feixes para queimá-lo, mas ajuntai o trigo no meu celeiro. Lhes propôs ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. É menor que todas as sementes, mas quando cresce, é maior que todas as hortaliças e se torna árvore, de tal modo que as aves dos céus vêm e se aninham nos seus ramos. E ainda mais uma parábola, disse o Senhor. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, escondeu em 3 medidas de farinha, até que toda a massa levedou. E tudo isto falou Jesus às multidões por parábolas, e nada lhes falava sem parábola, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que diz: abrirei em parábolas a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então Jesus despediu a multidão e entrou em casa. Chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que a semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Como então se arranca o joio e se queima no fogo, assim será no fim deste século. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino todos aqueles que causam escândalo, os que praticam a iniquidade. Lançá-los-á na fornalha de fogo, ali será pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai.
e quem tem ouvidos, que ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem encontrou e escondeu. Cheio de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Tendo encontrado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e comprou-a. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolhe peixes de toda espécie. Quando cheia, puxam-na à praia, sentam-se, recolhem os bons para os cestos, e os ruins lançam fora. Assim será no fim do mundo. Virão os anjos, separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali será o pranto, o ranger de dentes. E Jesus disse: Entendestes todas estas coisas? E eles responderam: Sim. Ainda disse: Portanto, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante a um homem que é dono da casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. E quando Jesus terminou estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava nas sinagogas deles, de tal modo que se maravilhavam e diziam: De onde vem esta sabedoria e estes milagres? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Seus irmãos não se chamam Tiago, José, Simão e Judas? E não estão todas as suas irmãs conosco? E de onde então vêm todas essas coisas nele? E ficaram escandalizados nele. Mas Jesus disse: Um profeta não é desprezado senão em sua própria terra, em sua própria casa. E Jesus então não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Análise contextual. Este capítulo ocorre principalmente junto ao Mar da Galileia, onde Jesus usa parábolas para revelar a natureza do reino dos céus. Historicamente, mostra a estratégia pedagógica de Jesus diante da incompreensão dos líderes religiosos. Politicamente, simboliza a luta entre o bem e o mal no mundo. É um alerta sobre as influências corruptoras e destaca o papel da perseverança e compreensão. E afirma a revelação progressiva e o juízo final, enfatizando a importância da fé ativa. Mateus, capítulo 14. Morte de João Batista e ministérios de Jesus. Alimentação dos 5.000 e caminhada sobre as águas. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus servos: Este é o João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, por isso estes poderes atuam nele. Pois Herodes havia prendido João e tinha-o acorrentado por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porque João lhe dizia: Não te é lícito tê-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque era considerado profeta. Mas quando chegou o dia do seu aniversário, Herodes deu um banquete aos seus grandes homens e oficiais e os principais da Galileia. E a filha de Herodias entrou e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele, e disse: Peça-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou ele: Dar-te-ei o que pedires, até metade do meu reino. E ela, saindo, disse à sua mãe: Que pedirei? Ela disse: A cabeça de João Batista. E ela foi imediatamente ao rei e pediu: Quero que me deis aqui em um prato de prata a cabeça de João Batista. E o rei se entristeceu, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe dessem a cabeça de João Batista. E então decapitaram João no cárcere. E levaram a sua cabeça num prato, e deram-na à jovem, e ela a levou à sua mãe. E os discípulos de João foram, e vieram e o tomaram, e o sepultaram. E foram e deram a notícia a Jesus. E Jesus, ouvindo, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, sozinho.
E as multidões, ao ouvirem, seguiram-no a pé desde as cidades. E saindo, viu grandes multidões, e compadeceu-se delas, e curou os seus enfermos. E à tarde, aproximando-se os discípulos, disseram-lhe: o lugar é deserto e já é tarde. Despede a multidão para que vá às aldeias e compre alimento. Mas Jesus disse-lhes: não necessitam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. E disseram-lhe: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E disse: trazei-os aqui para mim. E Jesus ordenou à multidão que se assentasse sobre a relva. E tomou os 5 pães e os 2 peixes, e levantando os olhos ao céu, os abençoou e partiu, e deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se fartaram, e recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E logo Jesus fez os discípulos subirem no barco e ir adiante dele para o outro lado, enquanto se despedia as multidões. E ao anoitecer, estava sozinho, e o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. E viu-os navegando, e aproximou-se deles, andando sobre o mar. E vendo-os, os discípulos se perturbaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E disse Jesus: vem. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, vendo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando entraram no barco, o vento cessou. E os que estavam no barco se prostraram diante dele, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. E atravessando, chegaram à terra de Genezaré. E ao verem Jesus, trouxeram-lhe os enfermos em leitos e ouviam o que ele falava. E de onde quer que chegassem, colocavam os doentes e rogavam-lhe que lhes deixasse tocar a orla de sua roupa, e todos os que a tocavam ficaram curados. Análise contextual. O capítulo evidencia a oposição política e religiosa a João Batista, que antecede o ministério de Jesus. A multiplicação dos pães demonstra o poder divino de provisão, e a inclusão da multidão simboliza o reino de Deus como alimento espiritual e comunitário. A caminhada de Jesus sobre as águas reafirma sua autoridade sobre a natureza e convida à fé ativa. O local de Genezaré, região agrícola e comercial, ressalta a ampla aceitação popular do ministério de cura e libertação em meio a tensões sociopolíticas na Palestina sob o domínio romano. Mateus capítulo 15. Confrontos com os fariseus, ensinamentos sobre pureza e milagres na Galileia. Então aproximaram-se de Jesus alguns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que teus discípulos transgridem a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem pão? E por que vós transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, contribuição ou oferta é o que eu daria a ti, fique isento, anulando assim a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus, chamando a multidão, disse:
Ouvi e compreendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso contamina o homem. E os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: Sabes que os fariseus se escandalizaram quando ouviram isso? E ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, cegos guiando cegos. Se o cego guiar o cego, ambos cairão no buraco. E Pedro, respondendo, disse: Explica-nos esta parábola. E Jesus fala: Também vós ainda não compreendeis? Não sabeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e sai, purificando todo o alimento? Mas o que sai da boca vem do coração. Isso contamina o homem, pois do coração procedem maus pensamentos, assassinatos, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Estas coisas são o que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Jesus, partindo dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia saiu daquela região e clamava, dizendo: Tem misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi. Minha filha está cruelmente atormentada por demônios. Mas ele não respondeu palavra. E aproximando-se os discípulos, rogavam a Jesus, dizendo: Despede-a, pois ela clama atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela veio e o adorou, dizendo: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito contigo como desejas. E sua filha foi curada desde aquela hora. E Jesus, saindo dali, veio para a região do mar da Galileia. Subiu ao monte e sentou-se ali. Grandes multidões vieram a ele, trazendo consigo cegos, coxos, mudos, aleijados, muitos outros. Lançaram aos pés de Jesus e ele curou a todos. E a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, aleijados curados, coxos andando, cegos vendo, e glorificaram o Deus de Israel. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Não quero despedi-los com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: De onde então teremos pão em deserto para tanta multidão? Jesus disse: Quantos pães têm? E disseram: 7 e alguns peixinhos. E ordenou à multidão que se assentasse sobre a terra, tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e se fartaram, recolheram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E despedindo a multidão, entrou no barco e foi para os lados de Magadã. Análise contextual. Este capítulo destaca o conflito entre Jesus e os fariseus acerca das tradições humanas versus os mandamentos divinos, enfatizando uma ética centrada no coração e nas intenções. A interação com a mulher cananeia ilustra a extensão da missão de Jesus para além de Israel, desafiando barreiras étnicas e religiosas. Os milagres reforçam o poder restaurador de Jesus e sua autoridade, enquanto a crescente divulgação dos seus atos indica o impacto social e religioso de seu ministério na diversidade cultural da região.